Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto pelo canal do YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal também. Nós vamos ter um tempo de adoração. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar nos nossos corações nesse momento. Vamos agradecer a Deus e vamos entoar louvores ao nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, e só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e o dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Oh, cantamos aleluia, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom e nós te adoramos, Deus. E lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. E lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Olha o que o Senhor diz pra você. Deus conhece tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Em filho eu vou te honrar.
vou te honrar. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Vamos! E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quantos podem adorar o Senhor? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre todos, ele é milhares e milhares. Yeshua. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós sabemos que vidas estão sendo alcançadas nesse momento. E nós te agradecemos, Senhor, por poder levar a Tua palavra, por poder entoar louvores a Ti. Os dias são difíceis, mas a nossa fé está em alta e nós te agradecemos por isso. Porque nós temos a presença de Deus, porque nós temos o Espírito Santo conosco, porque Deus é fiel, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é o nosso guia, porque Deus é aquele que nos orienta através da Sua palavra. Oh, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Levante a sua voz e cante comigo assim. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Vamos, levante a sua voz e cante isso comigo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, só quem tem fé pode cantar. O choro dura uma noite, mas a alegria tá me esperando quando acordo de manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da
Queridos, vamos ao momento da palavra. Prepare aí sua Bíblia, de preferência pegue papel e caneta para você anotar frases, referências, e o desejo do meu coração é que você seja edificado por essa palavra. Deus tem nos levado a ministrar uma mensagem, todo mundo comenta isso comigo, um pouco diferente, mas a gente tem muita base bíblica para viver o que a gente está vivendo na Casa LGF e para fazer o que nós temos feito aqui também. Então eu quero, dentro do contexto que a gente está vivendo aqui na casa, é que eu tenho ministrado essas mensagens, e eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar pessoas que talvez nunca vieram aqui, nunca entraram aqui na casa, mas eu desejo que essa unção que paira sobre a casa, ela alcance a sua vida aí também, aí no seu sofá, no seu escritório, esteja você onde estiver. Nós vamos ler Gênesis, eu gosto do Gênesis, nós vamos ler Gênesis capítulo 1 e vamos ler a partir do versículo 26, Gênesis 1, 26, a palavra de Deus diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, guarda isso, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-se a ela. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. Até aqui tá bom a leitura, mas se você ler até o versículo 30, você vai ver que Deus entregou para o homem o domínio de todo aquele jardim. E o que eu gosto do Gênesis, tem uma parte do Gênesis que eu gosto e outra não, vou confessar isso aqui. A parte do Gênesis que eu gosto, que eu não gosto, né? Vamos começar pela notícia ruim. A parte do Gênesis que eu não gosto é que muita gente ficou na cabeça com aquele episódio do homem e da mulher cometendo pecado, caindo, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus expulsando eles do jardim, enfim, eles perdendo a bênção de Deus. Mas não foi só isso que aconteceu dentro do jardim. Dentro desse jardim, nós vamos ver aqui Deus entregando para eles o domínio de tudo. Nós vamos ver um Deus que não perde para ninguém em dar. Deus entrega um jardim para esse homem tudo pronto. E a primeira frase que eu quero que você anote é: não desfrutar da provisão de Deus é tão pecado quanto tocar naquilo que Deus proibiu. A gente fica pensando só naquilo que Deus proibiu, mas a gente não viveu aquilo que Deus disse que era para viver. Deus disse para eles: vocês podem se multiplicar, vocês podem dominar as aves dos céus, os peixes do mar, vocês podem dominar os animais, vocês podem comer os frutos. Então, não desfrutar da provisão de Deus é tão pecado quanto tocar naquilo que Deus proibiu. Tem gente que fala assim: pastor, nessa vida eu só quero que não me aconteça nada de ruim. Aí ele vive uma vida se cuidando para não acontecer nada de ruim. Mas por outro lado também não acontece nada de bom. Olha que vida desgrama é essa. Então, não desfrutar da provisão que Deus te dá também é pecado. Sabia que é pecado você não desfrutar das bênçãos que Deus te deu? Sabia que é pecado a gente não desfrutar daquilo que Deus tem feito por nós? Sabia que é pecado se você não sonhar, se você não projetar, se você viver a sua vida de uma forma negativa? Isso é pecado, meu irmão. Tem gente que acha que pecado é só beber, fumar, pecado... Não. Não desfrutar daquilo que Deus está te dando também é pecado. É tão pecado quanto tocar naquilo que Deus proibiu. O maior pecado que o homem cometeu naquele jardim, para mim, isso é pensamento meu, eu sei que isso vai se espalhar por muito lugar, mas eu vou falar, eu também tenho um pensamento. O maior pecado que o homem cometeu não foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O maior pecado para mim que o homem cometeu dentro daquele jardim foi rejeitar a graça de Deus, foi rejeitar a provisão de Deus. Isso também é pecado, porque Deus proveu tudo para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu sei que você está sentado aí, eu também estou aqui. Quem plantou aquele jardim? Foi Deus. Quem deveria colher os frutos daquele jardim? Deus. Agora, olha que doideira esse Gênesis. Deus planta o jardim e quem que colhe? O homem. Deus é quem planta e quem colhe é o homem.
Qual que é a bênção que Deus está entregando aqui para o homem? Antes de eu te falar isso, deixa eu te falar outra coisa. Na obra da criação, aqui no Gênesis, Deus abençoou 3 coisas. Vamos lá, vem comigo que isso aqui não tem no Google. Vamos lá. Na obra da criação, Deus abençoou 3 coisas: os animais, o homem e o sábado. Leia o Gênesis. 3 coisas Deus abençoou na obra da criação: os animais, o homem e o sábado. Qual foi a bênção que Deus deu aos animais? O poder de fecundidade, o poder de se multiplicar. Essa foi a bênção que Deus deu aos animais. Qual foi a bênção do sábado? Eu te explico. Foi no sábado que Deus sacrificou o cordeiro, que a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Foi no sábado que Deus sacrificou o cordeiro, santificando toda a criação. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E por que Deus faz isso? Deixa eu te explicar. Para que Deus sacrifica o cordeiro e consagra o sábado para mostrar para nós para que tudo aquilo que Deus tinha feito não se perdesse. Foi por isso que Deus oferece esse sacrifício. Se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto que João escreve não diz assim, porque Deus amou o homem de uma tal maneira. Não. O texto diz porque Deus amou o mundo. Ele amou o mundo, o cosmos, como muitos conhecem. Deus amou tudo. E tudo foi remido quando o sangue de Jesus foi derramado. Menos o homem. Por isso que nós precisamos crer. Fica meio complicado agora, mas você já vai entender. O texto de João continua. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e entregou o seu Filho. Aonde que a gente entra agora? Para que todo aquele que nele crê. Nós somos o único ser em todo o universo que tem a capacidade de crer. Você devia anotar essas coisas. Nós somos o único ser em todo o universo que tem a capacidade de crer. A gente passou muito... Eu te dei toda essa volta para chegar até aqui. A gente passou muito tempo pensando que tinha que plantar para colher. Esse pensamento é um pensamento errado. Eu vou embaralhar essa cabeça. Mas não queria, mas vamos lá. A gente passou muito tempo pensando que tinha que plantar para colher. Ensinaram isso para nós. Sendo que a vontade de Deus sempre foi prover para você. Qual foi a bênção que Deus deu ao homem dentro do jardim? Te falei que Deus abençoou 3 coisas: os animais, o sábado e o homem. Já te falei sobre os animais e já te falei sobre o sábado. Agora, qual foi a bênção que Deus deu ao homem? Anota isso. A bênção que Deus deu ao homem foi o poder de colher aonde ele nunca antes havia plantado. A bênção que Deus deu ao homem foi essa: o poder de colher aonde ele nunca antes havia plantado. Essa foi a bênção que Deus entregou para aquele homem dentro do jardim. Deus não fez o homem para plantar, Deus fez o homem para colher. Vou falar de novo. Deus não fez o homem para plantar. Se Deus quisesse que o homem plantasse, Ele ia entregar um jardim para o homem e ia dizer: Adão, eu fiz um jardim e está aqui um saco de sementes, agora se vira. Mas não foi isso que Deus fez. A Bíblia diz que Ele podia desfrutar de todos os frutos, só não podia tocar em um, mas os demais Ele podia usufruir de todos. Deus não fez o homem para plantar, Deus fez o homem para colher. O desejo de Deus sempre foi ser o seu provedor. E eu estou pregando isso porque muita gente talvez não está sendo provido por Deus porque não conhece o Deus que provê. Ele conhece o Deus que cura, ele conhece o Deus que salva, ele conhece o Deus que prospera, mas ele não conhece um Deus que provê, porque bloquearam isso na nossa cabeça. Você não nasceu para plantar, você nasceu para colher. Deus tem prazer em prover para você. Um dia alguém me perguntou: pastor, quem é Deus? Eu disse: Deus é um pai provedor. Deus é um pai provedor. Deus tem prazer em prover para você. Quando Deus colocou aquele homem no jardim, Deus proveu tudo para ele. Vou dizer de novo: quando Deus colocou aquele homem no jardim, Deus proveu tudo para ele. Sabe que uma vez eu estava dando uma aula para um grupo de pastores de uma denominação, e no meio eu estava ministrando essa mensagem na vida daqueles amados pastores. E aí no meio da mensagem era
uma palestra, então eles tinham liberdade de levantar a mão e fazer perguntas e tirar dúvidas. No meio daquela palestra, um amado lá levantou a mão e falou assim, eu estava bem nessa parte da mensagem aqui, um amado levantou a mão e falou assim, pastor, eu tenho uma pergunta. Se eu não preciso plantar para colher, então não preciso ser dizimista? Ele perguntou isso para mim. Eu falei para ele, vamos lá, vou te responder. O que eu estou tentando te ensinar também dentro dessa palavra é que dízimo não é um plantio. Dízimo é uma ação de gratidão do meu coração. E por que eu prego, por que nós ensinamos aqui na casa que dízimo é um ato de gratidão a Deus? Porque a gratidão atrai multiplicação. Por exemplo, se você ler João 11:40, no episódio de João 11:40, é o episódio onde Jesus vai chamar Lázaro depois de morto 4 dias. Só que a oração que Jesus vai fazer não é assim, ó, Lázaro, Deus, ressuscita Lázaro, eu preciso dessa bênção. Não. A oração de Jesus João 11:40, e Jesus levantando os olhos ao céu, disse, Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor sempre me ouve. A gratidão vai trazer vida para Lázaro. A gratidão atrai multiplicação. Jesus levanta os olhos e agradece. E depois de agradecer, ele chama Lázaro. E Lázaro, todo mundo conhece esse episódio, sai para fora depois de morto 4 dias. Mateus capítulo 15, versículo 35, na multiplicação dos pães e dos peixes, eu sei que todo mundo que está sentado na sala de sua casa, no seu escritório, talvez você está ouvindo isso no carro, eu sei que você conhece esse episódio de Mateus 15, 35. Jesus pega os pães e os peixes, a oração que ele faz não é essa, Deus, por favor, eu preciso que o Senhor multiplique. Não, a oração de Jesus é, Pai, eu quero te agradecer. Quando ele agradece pelo pouco, o pouco vira muito. Eu não tenho preparo para falar essas coisas. Ou eu não tenho preparo para falar, ou vocês não têm fé para pegar. Vamos lá, a oração de Jesus é uma oração de gratidão. A gente tem prazer em dar. Voltando na questão do dízimo, a gente tem prazer em dar. Porque só quem tem a natureza de Deus tem prazer em dar. Deus deu o jardim para o homem. Deus proveu tudo para ele. Ninguém vence Deus em dar. Então só pode ser um dizimista quem tem a natureza de Deus. Quem tem a natureza de Deus não tem problema em dar. Quem tem a natureza de Deus não é mesquinho. Quem tem a natureza de Deus, ele não entrega a semente para o outro. Ele planta a semente, colhe o fruto e entrega o fruto. Eu preciso te falar essas coisas. Quem tem a natureza de Adão só gosta de receber. Falei. Adão não está preparado para plantar. Adão só está preparado para colher, irmão. E tem gente na igreja. Agora você está entendendo os crentes de sua igreja, né? Tem crente na igreja que é Adão, ele só quer receber. Agora tem crente na igreja que tem a natureza de Cristo. Qual que é a natureza de Cristo? Qual que é a natureza de Deus? A natureza de dar. Ele não tem problema em dar. Ele não tem problema em repartir. Deus pega aquele homem e fala assim, eu já provi tudo. Eu já vim aqui antes, eu já plantei as sementes. As árvores já cresceram e agora que deu fruto eu trouxe você para cá. Deixa eu te falar, Deus vai prover você. Deus quer prover para a sua família nesses dias. Mas enquanto a gente não entende esses princípios, a gente não consegue colher. Eu quero falar mais 5 minutos só e vou encerrar. Quem provê, assume o senhorio. Anota isso, quem provê, assume o senhorio. A provisão está intimamente ligada ao senhorio. Por exemplo, um jovem que mora na casa de sua mãe, um jovem que mora com seus pais, a mãe dele sempre fala assim, ó, enquanto você comer da minha comida, enquanto você morar debaixo desse teto, você vai chegar em casa antes das 10. Sabe o que é isso? É quem provê. Quem provê assume o senhorio. Quem provê assume o senhorio. Por isso que sua mãe fala isso para você. Enquanto ela é a provedora, o senhorio é dela. Entende? A provisão está intimamente ligada ao senhorio. Não se trata de dinheiro, se trata de provisão. E por que Deus quer fazer isso? Porque é a única maneira dele ser o seu Senhor. Deus só pode ser Senhor de quem ele é provedor. Anota isso, pelo amor de Deus. Deus só pode ser Senhor de quem ele é provedor. Enquanto você não deixar Deus prover, ele não pode assumir o senhorio da sua vida. Tem muito camarada aí que o Senhor da vida dele é ele mesmo, porque só ele que provê para ele.
E Deus não pode fazer nada por você, meu amigo. Deus não pode fazer nada por você. Ele só pode ser Senhor de quem Ele é provedor. Então deixa eu gritar isso para você. Deixa Ele prover. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele ser o seu provedor. Entende? Por isso que Deus criou tudo para aquele homem no jardim. A mensagem que Deus queria passar para Adão era essa: eu quero ser o seu provedor. Eu quero ser o seu Senhor. É do seu jeito. Enquanto for do seu jeito, é você que paga a conta. Viu? Viu, Santão? Você que está sentado no sofá aí? Enquanto as coisas for do seu jeito, enquanto você for o Senhor, então se vira para ser o provedor. Agora, quando eu entendo que Ele é o provedor, então Ele também assume o senhorio. Deixa eu te falar uma coisa para a gente encerrar. Vou falar devagar para todo mundo pegar. Quanto maior for o governo de Deus na sua vida, maior vai ser a provisão que Ele vai confiar nas suas mãos. Vou repetir. Quanto maior for o governo de Deus na sua vida, maior vai ser a provisão que Ele vai confiar nas suas mãos. Não se trata de quanto recurso eu posso conquistar, se trata de quanto de mim Ele pode ter. É isso que Deus quer, que nesses dias eu e você possamos permitir que Deus seja o nosso provedor. O problema de muito crente é que ele quer que Deus seja Senhor, mas ele não permite que Deus seja o provedor. Entende? Deus só pode ser o Senhor de quem primeiro Ele é o provedor. Então a palavra que eu tenho para liberar sobre a sua vida nesse momento é: deixa Deus prover. Deixa Deus prover. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Você e eu somos instrumentos. Deus é quem nos usa. Deus é quem nos leva a lugares. Deus é quem nos coloca em posições. Deus é quem nos faz subir degraus nessa vida. Deixa Ele ser o seu provedor. Se Ele for o seu provedor, hoje eu quero profetizar isso, Ele está assumindo o senhorio da sua vida, porque Ele só pode ser Senhor de quem Ele é provedor. Eu declaro que Deus te abençoe. Eu declaro que Deus abençoe sua casa, seus planos, seus sonhos, seus projetos. E que venha um tempo na nossa vida de Deus não ser somente o nosso Senhor, mas Ele ser também o nosso provedor. Deus só pode ser Senhor, Deus só pode ser provedor de quem Ele é Senhor. Pega essa palavra, guarda ela no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.